Louvado seja o nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito boa noite a você que está em casa e vai participar desta live que nós vamos fazer hoje a respeito da vida, da biografia e da devoção a Santa Filomena Virgem Mártir. Eu quero dizer para você, fique nessa live. Você que está chegando, participe, vai demorar mais de 1 hora, tá bom? Mas no final, os testemunhos que nós vamos falar aqui de Santa Filomena são tremendos. Não são coisas, nós não vamos falar de coisas apenas relatadas durante a história da igreja. Nós vamos falar de coisas que aconteceram agora, na nossa época, neste ano, no ano passado, no ano de 2018, coisas que nossos olhos viram, entendeu? Nossos ouvidos ouviram, nossas mãos apalparam. Então essa live vai ser tremenda. Nós já estamos aqui um pouco ansiosos, para fazer essa live para vocês. Então vamos começar em oração, para que a presença de Santa Filomena, a presença do Espírito Santo esteja conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Filomena Virgem Mártir, rogai por nós. Amém. Amém. Que alegria estar aqui com vocês. Estou aqui com a Patrícia, eu vou falar dela já. Antes de eu apresentar a Patrícia, eu quero dizer, eu preciso falar isso no começo dessa live, de como a devoção a Santa Filomena chegou a mim e à fraternidade. Uma vez nós estávamos rezando 1000 Ave Marias numa capela em São José do Rio Preto, chamada Capela Nossa Senhora de Guadalupe. E do meio para frente, das 500 Ave Marias para frente, eu comecei assim, a ter um sentimento no meu coração ao olhar para a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, da Virgem Maria. E a palavra que me vinha era óleo. E eu fiquei com um ponto de interrogação enorme dentro de mim, perguntando a Nossa Senhora, o que a senhora quer dizer com essa palavra? Óleo. Pois bem, passou o domingo, a segunda-feira, na terça-feira, um grande amigo meu, chamado Fernando Maria, me apresentou a devoção a Santa Filomena, o azeite de Santa Filomena, e ali naquela apresentação eu tive a confirmação daquilo que Nossa Senhora estava mostrando para mim, a devoção a Santa Filomena. Então eu quero dizer que o azeite de Santa Filomena, a devoção, sacramentais, todo o conhecimento de Santa Filomena chegou até a minha fraternidade através deste grande irmão que eu tenho muita consideração, que é o Fernando Maria, que tem um apostolado de Santa Filomena tremendo, Os seus membros, todos eu tenho um carinho enorme por eles, mas eu tenho uma predileção pelo Fernando e pela Silvana. Quero mandar um beijo para a Silvana, tá bom? Este apostolado que mostrou para nós, para a fraternidade, a devoção a Santa Filomena. A distribuição do kit de Santa Filomena, que durante a live nós vamos falar, também, quem suporta isso para nós de distribuir, é o apostolado de Santa Filomena do Fernando Maria, tá bom? E eu quero dizer que através da fraternidade, nós conseguimos aqui, em 2 capelas de Rio Preto, conseguimos colocar missas de Santa Filomena. Na capela Santo Expedito de Jaci, toda segunda-feira do mês, tem a missa de Santa Filomena às 20 horas. E na capela São Paulo Apóstolo de São José do Rio Preto, todo segundo sábado do mês, às 18 horas, também tem a missa em memória de Santa Filomena. Então é uma bênção. Então eu estou aqui com a Patrícia, olha que menina de Deus, apropriada para falar de Santa Filomena. Quanto tempo de fraternidade, irmão? Um ano? Oficialmente 1 ano.
oficialmente um ano, mas é mais que um ano, né? Sim, Caminhada. com o Thiago. Quantos anos você tem, irmã? 27. 27 anos. Sim. Sempre na igreja, irmã? Sempre, desde os 9 anos, né, quando eu recebi a primeira comunhão, recebi Jesus pela primeira vez, graças a Deus nunca mais saí da igreja. Certo. Com 9 anos de idade, ela começou na igreja, no primeiro sacramento, e aí com 20 e poucos anos, 26, 25, 26 anos, Deus vem e apresenta para você a devoção à Santa Filomena, irmã. Através da fraternidade. Conhecia a Santíssima Trindade, a Virgem Maria, rezava, mas passou a conhecer Santa Filomena. Através da fraternidade. Eu ganhei, né, na verdade, uma relíquia do Senhor, e foi aí que começou toda a história com Santa Filomena, que eu fui procurar saber, e na época eu estava procurando emprego. E eu, diante da relíquia, né, rezei, mas eu não conhecia Santa Filomena, então foi como um desafio. Falei assim, realmente se Santa Filomena existir, ela vai me dar um emprego. E eu fiz a oração que estava atrás da relíquia e a ladainha. E depois de 2 ou 3 dias eu recebi a proposta do emprego. E desde então Santa Filomena vem me acompanhando na minha vida, na minha devoção, na minha caminhada, como São João Maria Vianney nos ensina, né? Ela é a minha santinha de devoção, ela é a minha princesinha, porque tudo eu recorro a ela. Podemos dizer que a devoção a Santa Filomena em tua vida é fecunda, é abençoada. Você ama Santa Filomena? Demais. Glória a Deus. Irmão, acho que vai ter que tirar esse som daqui, está muito alto. Então vamos começar a nossa live. Patrícia, quem foi Santa Filomena? Pode entrar, não tem problema. Santa Filomena, ela era filha, né, de uma família nobre, né, daquela época. Essa família tinha um grande desejo de ter filhos, só que eles tinham um problema de fecundidade, né, eles não podiam ter filhos. Então, um cara que trabalhava lá com eles, chamado Públio, ele pediu, né, que os pais de Santa Filomena se convertessem ao catolicismo. E os dois abraçaram a fé católica. E aí então, a partir desse momento de conversão, veio Santa Filomena, no dia 10 de janeiro. Só que ela veio com o nome Lumena, que significava luz. Lumena significa luz. Luz. E aí no dia do seu batismo, ela recebeu o nome de Filomena, que significa filha da luz. Batismo cristão. No batismo cristão. Certo. Quando Santa Filomena iniciou sua vida cristã? Aos 5 anos, ela recebeu Jesus pela primeira vez. Com 5 anos de idade, ela já estava apta para receber o sacramento da Eucaristia. E aí, aos 12 anos, ela faz o seu voto de castidade. Ela faz esse propósito com Deus. Ela consagra totalmente a sua castidade a Deus. Em oração? Em oração, com 12 anos de idade. Apaixonada por Cristo? Apaixonada por Cristo. Já entregou a vida com 12 anos? Com 12 anos. O único desejo dela era ganhar o céu. Meu Deus do céu. Como foi a vida de Santa Filomena, irmão? Então, aos 12 anos, né, ela faz esse voto de castidade. E com 13 anos de idade, ela parte com a sua família para Roma, com o objetivo de negociar, porque havia uma guerra ali naquele momento, né? E o objetivo era a negociação para que a guerra acabasse. E aí o imperador Diocleciano decide, então, à vista, quando ele vê Santa Filomena, ele fica encantado pela sua beleza, porque ela era uma jovem muito bonita. E aí ele, apaixonado por Santa Filomena, pede para os pais de Santa Filomena que, se ele recebesse a honra de se casar com ela, toda a guerra acabaria. E ele ainda disponibilizaria soldados romanos para a Grécia. Então toda a guerra estaria acabada naquele momento. E eles, mais do que depressa, diante de toda aquela situação, decidem aceitar a proposta. Só que eles não sabiam que Santa Filomena havia feito esse voto de castidade. E aí, quando Santa Filomena conta para eles, eles ficam desesperados, tentam convencê-la de que ela era apenas uma criança e que ela precisaria se casar, mas ela é firme no seu propósito e ela disse assim para os pais: não, a minha virgindade que eu consagrei a Deus vem antes de tudo, antes de vocês, antes de qualquer coisa, e eu vou manter o meu propósito com Deus. Então a gente vê uma situação que ela tinha a oportunidade de cessar uma guerra. Sim. E também viver uma vida boa. Exatamente.
mas ela é bem clara com os pais. Ela diz que o único reino que ela quer é o reino do céu. A ansiedade dela é ser a princesa do céu. Meu Deus. A gente vai ouvindo essas primeiras palavras durante essa live e eu pelo menos eu já sou apaixonado por Santa Filomena, mas eu sinto um novo amor. A gente vai se envolvendo nessas palavras, na vida, na história de Santa Filomena. Até agora o que está mais me tocando é o desejo que ela tem da santidade. O desejo ardente que ela tem de ser santa, de guardar a sua pureza. Com 12 anos, sem influência de ninguém, consagrar a sua vida a Jesus Cristo, como esposa do Cristo. E aí ela tem uma oportunidade de cessar uma guerra e de viver uma vida, vamos se dizer, boa, tranquila, um casamento financeiramente falando tranquilo, mas ela não quer isso. Ela já tinha feito o voto da sua castidade, da sua vida inteira a Jesus de Nazaré. E a gente sabe que quando a gente entrega a nossa vida para Deus, nós vamos sofrer consequências. Nós vamos sofrer no começo, como Santo Antônio de Pádua ensina. O Evangelho, ele é como a abelha. No começo ele traz o mel, a doçura, depois vem com o ferrão. Ou seja, no começo da caminhada tudo é bacana, tudo é legal, tudo é descoberta, tudo é sentimento, tudo é amor. Depois a gente começa a ser cobrado na renúncia, a gente começa a ser cobrado na nossa vida, a gente começa a sofrer perseguições, a gente começa a pagar o preço por ser cristão. E com Santa Filomena não foi diferente. Quais são as consequências sofridas por ela ter recusado este casamento? Então, Santa Filomena sofreu muito, porque o imperador Diocleciano não esperava que ela fosse recusar. Diante de todas as propostas, diante de toda circunstância de convenção, ele não se conformava. E aí ele pediu, no primeiro momento, que Santa Filomena fosse presa no cárcere subterrâneo do palácio. Então lá, os soldados amarraram suas mãos e os seus pés com cadeias. E ela ficou 40 dias aprisionada sem comer nada, sem beber, ficou sem comer nada, somente a pão e água. E aí, ela recebia presa muitas torturas. E nesse momento, Nossa Senhora aparece para ela. Porque ela tinha uma intimidade muito grande com Nossa Senhora. E nesse momento Nossa Senhora aparece para ela e diz que ela receberá o auxílio do anjo Gabriel. Porque Gabriel, o anjo Gabriel significa a força do Senhor. Então ali, a partir daquele momento, por ela ter dado o seu sim a Deus, ela receberia toda a força necessária para aguentar todas as penas que ela sofreria. E para mim, essa parte da vida de Santa Filomena, a gente vai ver ao longo da live, é muito tocante, porque Nosso Senhor também passou pela prisão, passou pela angústia. Então, a vida dela, esse momento da prisão, se assemelha muito com a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ela sempre esteve intimamente ligada à paixão, por isso ela é Virgem do Marte. E por isso que na ladainha dela fala, flagelada com o seu divino esposo. Exatamente. Uma jovem no calabouço, sofrendo torturas, e não se entregou. Não, em nenhum momento. Tinha decisão por Jesus. Você que está em casa, que é pai, que é mãe, olha a grande importância de você ensinar as devoções para o seu filho, para a sua filha. Você que é jovem, está aí assistindo esta live, ou vai acompanhar pelo Facebook ou pelo YouTube, porque esta pregação, esta palestra aqui, este momento, vai também para o nosso canal do YouTube. Então, veja a importância de você recorrer aos santos, e de maneira particular hoje a Santa Filomena. O desejo ardente de santidade, como a intercessão de Santa Filomena nos ajuda a buscar a santidade, nos ajuda a decidir pela santidade, pela castidade e a se manter firme, sem cair. Olha a importância da devoção a Santa Filomena. Vai se deixando se apaixonar. E a morte de Santa Filomena, o martírio de Santa Filomena, como que foi? Então, depois da prisão, como Nossa Senhora havia dito que o anjo Gabriel estaria com Santa Filomena, sim, ele esteve. E nada aconteceu. Santa Filomena resistiu à prisão. E o imperador Diocleciano ficou furioso. Então, a partir disso, ele pediu que ela fosse flagelada.
Então ela foi presa em uma coluna e açoitada. Ela ficou com o corpo todo coberto de chagas, assim como nosso Senhor Jesus Cristo também foi açoitado, preso à coluna. E ali, à noite, apareceram-lhe anjos, que derramaram sobre ela um bálsamo celeste, curando todas as feridas que ela havia recebido. E o imperador fica impressionado e não se conforma. E mais uma vez ele não desiste. Então, depois da prisão e da flagelação, ele decide amarrar uma âncora no seu pescoço e pede que Santo Filomeno seja lançado ao rio Tigre. E mais uma vez, 2 anjos são enviados a Santo Filomeno e cortam a corda que estava no pescoço dela. E ela, então, não sofre nada, mas a âncora que estava no seu pescoço é afundada no rio. E esse milagre começou a converter, a partir desse milagre, várias pessoas que acompanhavam o sofrimento foram convertidas. Pagãos. Converteu-se várias pessoas que eram incrédulas, que não tinham religião, se converteram através do testemunho de vida de Santo Filomeno. Através do seu martírio que ela estava vivendo. E aí, depois da âncora, mesmo não tendo resultados, ele não desiste. E aí ele pede que sejam atiradas flechas, que Santo Filomeno seja morta a flechadas. E que as flechas, ele pede ainda que essas flechas fossem aquecidas, para que elas fossem fatais quando fossem atiradas. E aí, quando as flechas são disparadas em direção a Santo Filomeno, essas imediatamente voltam contra os atiradores. E esses são mortos através das próprias flechas que são atiradas. E as pessoas vendo tudo isso? Muitas pessoas foram convertidas, receberam a graça da conversão vendo esse milagre de Santo Filomeno. Meu Deus do céu, é muito forte. Muito. E aí, enfim, Santa Filomena morre decapitada no dia 10 de agosto, às 15 horas, numa sexta-feira. A hora da misericórdia. A hora da misericórdia. Dia 10 de agosto é o dia dela. É o dia dela. É o dia que, porque muitos, nos santos nós comemoramos o martírio, Então, Santa Filomena, ela nasceu no dia 10 de janeiro, mas ela teve o seu martírio no dia 10 de agosto, que é o dia que nós comemoramos, o dia de Santa Filomena, que é considerada Virgem de Marte. E ela morreu decapitada. Ela morreu com a cabeça cortada. Com a cabeça cortada. E não se entregou. E não se entregou. E aí, através dessa história, nós vemos toda a relação com a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi flagelado, que foi preso, que foi açoitado, que teve o seu corpo todo chagado. Assim também Santa Filomena se espelha na paixão. 13 anos. Ela morreu decapitada, Antes da sua decapitação, ela foi flagelada, atiraram flechas nela, colocaram uma âncora em seu pescoço para que ela morresse. Com 13 anos, gente. Entendeu? A beleza de Santa Filomena, interior e exterior, ela era linda fisicamente também. Uma menina de 13 anos com uma decisão dessa. Veja como a juventude de hoje necessita da intercessão de Santa Filomena. Eu quero rapidamente dizer, se hoje eu tenho meu filho Miguel caminhando comigo, é pela intercessão de Santa Filomena. Dele voluntariamente se apegar a Santa Filomena, a rezar a Santa Filomena, a usar o sacramental de Santa Filomena e ter uma caminhada hoje de um início muito fervoroso na igreja conosco. Então, Santa Filomena, ela realiza milagres. Nós temos aqui diante da imagem de Santa Filomena 2 sagradas relíquias, uma no relicário, outra neste relicário menor. São 2 ex-ósseos, 2 fragmentos do osso de Santa Filomena. O que é relíquia? Relíquia, a de primeiro grau, primeira classe, é alguma parte do corpo do santo, ou pele, ou osso, ou cabelo, cápiles, tá? É conhecido como relíquia de primeira classe. A relíquia de segundo grau, de segunda classe, é um pedaço do pano, da roupa, ou algum objeto que o santo possuía. Aquilo ali é uma relíquia de segundo grau. Ou algum objeto que é tocado no corpo do santo também, tá? E a relíquia de terceiro grau que é tocada, Sim. A relíquia de terceiro grau é um pano tocado no corpo ou no túmulo do santo. É assim que a igreja classifica. E a igreja ensina para nós que onde está a relíquia, está também o santo. Então nós temos aqui o fragmento do osso de Santa Filomena. Santa Filomena se faz presente aqui no nosso meio.
Nós vamos falar muito das relíquias de Santa Filomena agora. Quando e onde foram encontradas as relíquias? O que tem a ver as relíquias com a história de Santa Filomena? Bom, as relíquias, né, foram encontradas nas catacumbas romanas no dia 25 de maio de 1812, quando foi descoberto um túmulo que tinha em si os seguintes dizeres: "A paz seja contigo, Filomena". E aí, junto com o túmulo, foi encontrada uma âncora, né, porque ela sofreu, ela foi presa, né, com uma âncora, teve a âncora presa no seu pescoço. Então, junto com a relíquia, junto com o túmulo, foi encontrada a âncora, uma palma, simbolizando o martírio, né, que ela carrega na imagem, e uma flecha, né, porque ela também sofreu ataque com as flechas. E junto também o recipiente, que se parecia com o sangue que estava preso dentro desse recipiente, simbolizando então o martírio. Meu Deus do céu. Se você olhar para a imagem de Santa Filomena, não sei se do celular vai dar para você ver, mas ela carrega, como a irmã disse, a palma, que é a palma do martírio. Do lado dela aqui tem uma âncora e ela segura na mão duas flechas, né, que são sinais das torturas que Santa Filomena sofreu. E aí na imagem também, né, a gente encontra branco e vermelho, porque simboliza a pureza e o martírio. O branco simboliza a pureza e o vermelho o martírio de Santa Filomena. Irmã, qual o primeiro milagre relatado diante da relíquia de Santa Filomena? Bom, então quando encontraram, né, a relíquia de Santa Filomena, um padre chamado Francisco de Lúcia, ele queria levar para a sua igreja, né, a relíquia de um santo. Ele era pároco, né, na Itália, de uma cidade que chamava Mugnano. E aí ele foi até o bispo fazer essa solicitação, pedir essa relíquia. E aí ele disse que o bispo fala que ele precisaria de uma graça muito especial para que essas relíquias fossem levadas para a sua igreja. E com o passar do tempo, o padre Francisco adoeceu, ele ficou muito doente. E ele não pensou duas vezes, recorreu a Santa Filomena. E milagrosamente ele se curou. E aí ele pediu para o Papa, que na época era o Papa Pio VII, que autorizasse as relíquias de Santa Filomena para que fossem levadas para a sua cidade. E a autorização foi concedida, o bispo autorizou diante do milagre, né, desse primeiro milagre diante da relíquia de Santa Filomena. Então, no dia 1º de julho de 1805, essas relíquias, né, foram levadas à igreja na Itália de Mugnano e lá se encontram até hoje. Meu Deus do céu, o primeiro milagre é um milagre de cura. O primeiro milagre é um milagre de uma cura física. Uma cura física. Um sinal do próprio Senhor. Exatamente, o bispo havia pedido esse sinal, né, e como sinal de agradecimento que essa igreja seria dedicada a ela, Santa Filomena intercede por esse milagre. Que bênção! Vai se deixando o seu coração se envolver e se apaixonar pela devoção a Santa Filomena. Irmã, qual foi o milagre da canonização de Santa Filomena? Foi no ano de 1833. O bispo da época, que se chamava Anselmo Basilice, fez o pedido de abertura, né, da canonização, porque nós sabemos que a igreja tem um processo de reconhecimento de milagres, né, para que um santo seja canonizado. E aí o milagre veio também através de uma jovem que se chamava Pauline Maria Jaricó. Ela tinha uma doença, ela sofria de uma doença muito grave, de uma enfermidade cardíaca. E aí, ela já estava desenganada por todos os médicos. Os médicos haviam dito que ela não sobreviveria muito e que ela iria morrer com essa doença. E ela decide sair em peregrinação para onde se encontravam as relíquias, em Mugnano, para rezar junto aos restos mortais de Santa Filomena. Ela foi de propósito. Ela foi, e ela pede uma audiência ao Papa Gregório XVI, que se houvesse, né, para que se ela fosse curada, houvesse a canonização de Santa Filomena. E ela chegou até a cidade e foi uma viagem dura, uma viagem longa e exaustiva, porque fazia muito calor naquele dia, muito sol, o sol era verão italiano. E aí, às vésperas, ela chega lá às vésperas de Santa Filomena, do dia de Santa Filomena. No dia seguinte, ela participa da missa, ela comunga e após a comunhão ela desmaia.
E as pessoas pensavam que ela tivesse morrido por conta que o calor era muito e ela sofria de problemas cardíacos. E aí, de repente, milagrosamente, ela acorda do desmaio e pede que as pessoas levem ela até o relicário de Santa Filomena. E ali, milagrosamente, ela é curada de todo o seu problema cardíaco. E aí, então, o relato aconteceu e ficou como o milagre do século. Então, aos 10 de agosto de 1835, o Papa reconhece como o milagre do século. E aí, após 2 anos, em 1837, o Papa Gregório XVI aprovou o culto a Santa Filomena no dia 13 de janeiro de 1835. Santa Filomena está em comunhão com a igreja. Com toda certeza. A igreja aprova Santa Filomena. Reconhece a festividade de Santa Filomena. A igreja ama Santa Filomena. Ama Santa Filomena. E a gente vê que os relatos, as primeiras coisas que foram relatadas de Santa Filomena, os primeiros milagres, são milagres de cura. São milagres, de doenças que somem. Olha este fato do problema cardíaco. É curado. É curado de uma vez por todas. Tal é o poder de intercessão de Santa Filomena. Mas como isso pode acontecer? Olha, vamos olhar para a vida dela. Vamos olhar para o seu martírio, para o seu sofrimento. Por causa de quem? Por causa do nome de Jesus. Como o próprio Senhor ensina no Evangelho, quem ganha a sua vida aqui vai perdê-la. Mas quem perde a sua vida vai ganhá-la. Assim aconteceu com Santa Filomena. A irmã Maria Luísa de Jesus, uma serva de Deus, ela teve revelações particulares de Santa Filomena. Quais foram? Sim. No mesmo ano, que foram então encontradas as relíquias de Santa Filomena, no ano de 1833, essa serva de Deus, a irmã Maria Luísa de Jesus, ela foi fundadora de uma ordem de Nossa Senhora das Dores. Ela estava rezando depois de receber a Santa Eucaristia e ela, diante de uma imagem de Santa Filomena, e ela sentiu um desejo no seu coração de saber como havia acontecido o martírio de Santa Filomena. E aí ela ouve uma voz, bem doce, suave, que era a própria Santa Filomena contando para ela como havia sido todo o seu processo de martírio, por quais sofrimentos ela tinha passado. E aí então ela fica um pouco assustada e ela vai até o seu confessor, relatar isso. E aí ele pede para a irmã Maria Luísa que ela tenha mais relatos sobre isso, que ela tenha mais revelações. E aí então, num segundo momento, numa segunda aparição, Santa Filomena relata por inteiro, de toda a sua vida, de toda a sua história, do seu sofrimento até o seu martírio. E a irmã Maria Luísa, ela teve a graça de receber várias vezes a visita de Santa Filomena. E em um outro momento ela contempla a visão de Santa Filomena num trono na qual estava sentada a Santíssima Virgem Maria. E Nossa Senhora então diz, Santa Filomena se ajoelha diante de Nossa Senhora e ela suplica a Nossa Senhora: Senhora do céu e da terra, venho pedir-vos graças. Nesse momento a irmã Maria Luísa tem a revelação de que todas as graças que eram pedidas a Santa Filomena pedia a Nossa Senhora. Ela levava a Nossa Senhora, porque tamanha era a sua intimidade com Nossa Senhora. E aí, estendendo as mãos, Nossa Senhora diz assim para ela: a Filomena nada se nega, sejam-lhe concedidas todas as graças. Então, a irmã Maria Luísa fica estagnada com toda essa devoção, com toda essa história, com toda essa intimidade de Santa Filomena com Nossa Senhora. E ela também vê, ao lado de Santa Filomena e da Virgem Maria, o arcanjo São Gabriel, que com uma pena de ouro, ele escreve em letras de ouro: sejam concedidas as súplicas apresentadas por Filomena. Meu Deus do céu! Intimidade com Nossa Senhora. Total, 100%. Essa intimidade era recorrente, E aí então a irmã Maria Luísa possui uma grande brota, no seu coração, esse desejo de conhecer cada vez mais sobre a vida de Santa Filomena, porque ela também passou a ser íntima de Santa Filomena, porque tamanho era o seu desejo. A devoção a Santa Filomena não te aparta de Nossa Senhora. Não, nunca. Pelo contrário. Pelo contrário.
te une mais ainda. Me une, Você vai ter um advogado junto à Virgem Maria. Exatamente. E a minha devoção ao Rosário, né, veio através de Santo Filomeno. Glória a Deus. Olha que bênção, gente. Que gostoso que é ouvir a vida de Santo Filomeno. Irmã, todo santo tem seu santo devoto. Sim. Quais foram os santos devotos que tinham devoção e amor por Santo Filomeno? Nós vemos, né, muitos santos, beatos, servos, que foram devotos de Santo Filomeno. Dentre eles, né, o beato Bartolomeu, que foi o que instituiu a novena de Pompeia, né, e é muito, assim... Bartolomeu? Beato Bartolomeu. Eu não sabia. Era devoto de Santo Filomeno. E também a gente vê que a novena de Pompeia foi instituída através da devastação de Nápoles, que depois se tornou a igreja de Pompeia. E ali na cidade da Itália. E também a relíquia de Santo Filomeno apareceu na cidade da Itália, porque tamanha era a sua comunhão com Nossa Senhora. Meu Deus. E dentre os santos, né, que são devotos de Santa Filomena, nós temos, né, o principal, que foi São João Maria Vianney, patrono dos sacerdotes, que foi ele que deu todo o pontapé inicial da devoção de Santa Filomena. São Pedro Aymar, São Pedro Chanel, Papa Pio IX, Papa Pio X, Papa Leão XIII, né, que foi quem instituiu o cordão de Santa Filomena, que nós vamos ver ao longo da live, e São Padre Pio. Padre Pio era devoto de Santo Filomeno. Devotíssimo de Santa Filomena. São Padre Pio nasceu no dia 25 de maio, mesma data que foi encontrada a relíquia de Santa Filomena. E São Padre Pio tinha uma comunhão profunda, uma devoção profunda, porque ele era devoto da Virgem Maria. E todo santo devoto da Virgem Maria era devoto de Santa Filomena. Assim como nós também devemos ser, porque a devoção a Santa Filomena nos aproxima, né, de Nossa Senhora. E São Padre Pio foi ordenado sacerdote no dia 10 de agosto, no dia de Santa Filomena. Meu Deus do céu, é muita comunhão. Muita Talvez comunhão. você não sabia disso. Padre Pio de Pietrelcina, um grande santo da nossa época, era devoto de Santa Filomena. E muitas pessoas, né, que eram incrédulos, ateus, procuravam São Padre Pio para cura, para milagres, e ele dizia: se você quer receber uma cura, quer receber um milagre, torne-se devoto de Santa Filomena. O Padre Pio propagava. Propagava a devoção a Santa Filomena. Ele falava de Santa Filomena para os outros. A todos que procuravam. Meu Deus. E este grande santo propagador e colaborador da devoção de Santa Filomena, São João Maria Vianney. São João Maria Vianney, Agora, como já disse, né, o padroeiro dos sacerdotes. E ele tem uma grande devoção a Santa Filomena, né? E ele nos ensina que ela é a princesa do paraíso, a quem nada é negado. Então ele nos ensina que se nós estamos precisando de uma graça, se nós queremos alcançar determinada graça, ele nos ensina a recorrer a Santa Filomena. Porque como ele também dizia, né, que ele não faz nada. Ele, como sacerdote, nos ensinava. E ensinava as pessoas daquela época: eu não faço nada, tudo eu recorro a Santa Filomena, porque sem ela eu não sou nada, eu sou apenas um ignorante. Ele usava essas palavras. Então ele nos ensina essa devoção. E ele nos ensina a ter tamanha confiança nela. isso é real. É real. E a sua história, né, começou com Santa Filomena, né, a sua devoção se propagou no ano de 1843, quando ele estava fazendo, né, as suas orações. E ele sentiu uma fadiga muito grande, e essa fadiga veio acompanhada de febre, muitas dores, e cada vez mais ele ia se cansando. Ele começou a reduzir as suas orações, e mesmo assim a fadiga o acompanhava, a febre o acompanhava. 3 médicos foram visitar São João Maria Vianney, né? Foram visitar o sacerdote, e todos eles diziam que São João não teria mais jeito, que ele iria morrer. Inclusive, o seu confessor foi dar extrema unção para ele. A palavra da medicina era a morte. Era a morte. Não tinha jeito. Não tinha jeito. E aí São João Maria Vianney recorre, né, a Santa Filomena e pede que fossem celebradas missas no altar da sua querida Santinha, porque na época, né, da igreja tinha os altares dos santos. Então as missas eram celebradas nos altares, né, dos santos de devoção. E ele pede que sejam celebradas missas ali. E quando a missa começa,
impressionantemente, a doença de São João Maria Vianney desaparece no exato momento que a missa é celebrada. E ele disse, né, ao seu sacerdote que havia acontecido nele uma grande transformação, que ele havia sido curado pela intercessão de Santa Filomena. Uma missa celebrada em honra dela. Em honra a Santa Filomena. Está aí a grande importância de participar de uma missa dedicada a ela. E também a importância de se mandar celebrar missas em ação de graças a Santa Filomena. Meu Deus, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo, meu irmão, minha irmã, olha o jeito que está esse mundo hoje. Olha as dificuldades que as famílias vêm enfrentando, olha as dificuldades que a juventude vem enfrentando, que nós estamos enfrentando. A gente ouve essas coisas, esses relatos, essas coisas são reais. A missa de Santa Filomena está aí, você precisa participar. É uma bênção, uma cura física em uma missa celebrada em honra a Santa Filomena. É muito forte. E quantos milagres hoje também, atualmente, nós vemos através da devoção da Santa Missa a Santa Filomena. Meu Deus do céu. O povo que é devoto uma vez nunca mais esquece dela. Não tem como. Cada vez se apaixona mais. Cada vez se apaixona mais. Meu Deus do céu. Agora nós vamos falar dos sacramentais de Santa Filomena. Eu quero abrir um grande, imenso parêntese aí. Não confunda o que a gente vai mostrar aqui agora com o sacramento da extrema unção. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O sacramento da extrema unção dos enfermos é o padre que aplica, só é permitido aos ministros da igreja aplicar. Então não tem nada a ver o azeite de Santa Filomena, os sacramentais de Santa Filomena com a extrema unção dos enfermos. Por favor, não faça confusão, tá bom? Não deixe sua cabeça se confundir aí, porque isso pode dar problema. Sacramento da extrema-unção é uma coisa, o uso do azeite é totalmente outra coisa, diferentíssima. Então, aqui eu estou com o kit de Santa Filomena. Este kit aqui, ele é distribuído nas missas de Santa Filomena. Mas o que tem neste kit? Aqui neste kit tem o cartãozinho, em primeiro lugar, com a imagem de Santa Filomena e nas costas algumas orações de Santa Filomena, que durante a live nós vamos falar também disso. E dentro do kit também tem o azeite de Santa Filomena, que é um azeite de oliva, tá? É o azeite de Santa Filomena. Não tem nada a ver com a extrema unção do sacerdote. De novo, repito. É um azeite para ser usado, tá? É um azeite para ser usado no nosso uso pessoal. Nada a ver com a extrema unção. E também, junto com o azeite, o cordão de Santa Filomena, que, como foi explicado, que a imagem dela, ela está de branco e de vermelho. O branco simbolizando a pureza e o vermelho simbolizando o martírio. O cordão de Santa Filomena também é assim. Ele é branco e vermelho, para simbolizar a pureza de Santa Filomena e o martírio de Santa Filomena. Isso para explicar, os nós, né? Quantos nós tem? Então, na primeira ponta, a gente tem 2 nós, né? Que são esses dois, que significa a pureza e o martírio, por isso ele é vermelho, simbolizando o martírio, e branco a pureza. E do outro lado nós temos 3 nós, simbolizando a Santíssima Trindade. 2 numa ponta e 3 na outra. Né? E ao todo são 5 nós, porque são as 5 chagas de Cristo. Tem toda uma simbologia. Toda uma simbologia. Tudo envolvido com o Senhor. Sim, com a paixão de nosso Senhor Jesus. Meu Deus, que tremendo. Quero também falar que quem nos fornece este material para ser divulgado é o apostolado de Santa Filomena do Fernando Marinho. Nos ajuda muito, tá bom? Então, a gente vem aqui, depois a gente vai falar, por favor, fique nesta live para você ouvir os testemunhos que nós temos para falar aqui hoje. Depois nós vamos falar mais dos sacramentais. As orações de Santa Filomena para aquele que é devoto. Eu quero ser devoto de Santa Filomena. Eu estou me apaixonando. O que eu tenho que rezar de Santa Filomena? Bom, a primeira oração, né, que eu conheci de Santa Filomena foi a ladainha. A ladainha foi meu primeiro contato com as orações de Santa Filomena. E se a gente pegar, né, a ladainha, cada detalhe, cada título que é atribuído de Santa Filomena, para quem conhece a vida dela, é um filme. A ladainha é totalmente voltada para a vida de Santa Filomena, porque é flagelada como vosso divino
Jesus. Para quem adere à devoção a Santa Alcança Filomena. graças. Muitas graças. Eu poderosa. alcancei muitas graças, né? Então temos a ladainha, tem a novena de Santa É Filomena. muito poderosa, não é? Poderosíssima a novena de Santa Filomena. Eu costumo, né, como em Jaci nós temos a missa de Santa Filomena, então eu costumo fazer a novena de Santa Filomena mensalmente, porque é uma devoção particular minha. Então, ou eu procuro fazer durante no mês, assim, para acabar todo dia 10 de todo mês, ou, né, procuro fazer quando nós temos a missa. Por quê? Se nós pegarmos o devocionário, pede-se, né, que para se fazer uma consagração total a Santa Filomena, nós estejamos em comunhão com a igreja. Então, em comunhão com os sacramentos da confissão, em comunhão com a Eucaristia. Então, pede-se que comungue-se, né, para que, se possível, visite uma imagem de Santa Filomena e também comungue-se durante a novena de Santa Filomena. Então, é uma comunhão com a igreja. Por quê? Muitos dos milagres que nós vimos acontecem diante da imagem de Santa Filomena e após a comunhão, após a Santa Eucaristia, né? Então, além da ladainha também, da novena, nós temos a coroinha de Santa Filomena. A coroinha, né, ela é composta pela medalha, que na medalha nós rezamos o creio. Então, depois do creio, nas contas pequenas brancas, são 3 Pai Nossos. A Santíssima A Trindade. Santíssima Trindade. E depois nós rezamos 13 Ave Marias. Por quê? Porque Santa Filomena morreu com 13 anos. 13 Ave Marias em honra dos 13 Em anos. honra aos 13 anos de Santa Filomena. E a cada Ave Maria, nós acrescentamos a jaculatória. Santa Filomena, pelo sangue que derramastes por amor a Jesus Cristo, alcançai-me a graça que vos peço. Então, nesse momento, você pode colocar a graça que você deseja alcançar. Santa Filomena, pelo vosso amor por Jesus e Maria, rogai por nós. Aí, em seguida, mais uma Ave Maria e repete-se a jaculatória. E São João Maria Vianney, ele era consagrado a Santa Filomena. Ele consagrou toda a sua vida, todo o seu sacerdócio a Santa Filomena. Nossa, que muito forte, né? A gente vê que Santa Filomena é uma santa da igreja primitiva, é dos primórdios. Então, Deus deixou em sua devoção, é a própria providência de Deus, fazer com que essa devoção seja fecunda e abençoada e alcance muitos milagres para os seus devotos. Que jeito? Do jeito que a irmã falou, em comunhão com os sacramentos. Deu para entender? Deus deixou esse sinal na devoção de Santa Filomena. Tipo assim, olha, ela é sim da igreja, ela está em comunhão com a igreja. Então, diante da imagem, diante da relíquia, e nas missas de Santa Filomena, quão grande é o poder de cura, quão grande é o poder de milagres a acontecer em nossa vida. Isso tudo você vai guardando no seu coração, meu irmão e minha irmã. Entendeu? Um grande mistério da igreja para nós fiéis leigos, eu quero falar isso para você como experiência própria. Na outra live que nós fizemos do Padre Pio, eu expliquei para vocês a minha docilidade de acolher o Padre Pio como um santo de devoção, porque eu não era. Mas no seu primeiro sinal, no seu primeiro movimento, né, porque é o santo que nos escolhe, não é a gente que escolhe o santo. No seu primeiro movimento que ele fez em meu favor, eu já abri o meu coração e já acolhi. Nós precisamos ser assim. Quando me foi falado de Santa Filomena, eu não fiquei interrogando, eu não fiquei querendo criticar, eu não coloquei obstáculo, não. Eu abri meu coração e me apaixonei. Tudo que é da igreja, tudo que fala de devoção, tudo que é católico e que está se apagando nos dias de hoje, eu quero saber, eu quero desfrutar daquela bênção, porque eu sei que vem de Deus. Ah, mas eu posso pedir para o próprio Cristo? Como assim? Como assim eu vou alcançar o milagre de Santa Filomena numa missa, sendo que na missa ali, na própria missa, eu recebo a Eucaristia, eu recebo o próprio Jesus? Como assim eu vou receber um milagre de Santa Filomena ali? A intercessão de Santa Filomena é forte em uma Santa Missa. Meu irmão, Jesus curou um cego, cuspindo no chão, fazendo barro com a saliva e ungindo o olho do cego. Você acha que ele precisava fazer isso? Ele quis. É vontade de Deus, entendeu?
Qual é a maior vontade de Deus para que nós, fiéis leigos, sejamos devotos dos santos? Porque a gente se apaixona pelo santo da igreja através da sua vida. Então aquela paixão que a gente fica pela vida daquele santo, pela vitória, pelo martírio daquele santo, faz com que o nosso coração, a nossa tendência, se incline para aquilo também. Se incline para aquilo também. Você carrega em sua vida os traços do santo. Você carrega no seu cotidiano, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, aquelas virtudes daquele santo que você é devoto. Eis o grande mistério, meu irmão e minha irmã. E nós estamos diante de uma santa chamada por Nossa Senhora de Princesinha do Céu. As palavras da Virgem Maria para ela foram o quê? Nada se nega a Filomena. Comunhão profunda com a Virgem Maria. Entende? Então não nos afasta de Cristo, não nos afasta de Nossa Senhora, pelo contrário, nos leva mais. Olha aí, o maior sinal da devoção e das curas de Santa Filomena se dá pelas missas celebradas em sua honra. Ou seja, vem para a missa, vem para a missa, vem para a missa, receba milagres, igreja. Porque está aí parado, é momento da gente abrir o nosso coração. Nós não podemos mais ser fechados. E já que nós estamos nesse bate-papo de milagres de Santa Filomena, quais foram os milagres operados por Santa Filomena que são relatados? Bom, que agora vai ser uma chuva, hein? Além, né, do milagre de São João Maria Vianney, né, também por intermédio de São João Maria Vianney, um rapaz chamado Carlos Blasi, ele tinha as pernas paralisadas e aí ele não conseguia andar sem muletas e ele foi visitar São João Maria Vianney porque ele queria um milagre para começar a andar. E São João Maria Vianney disse que ele pediu, né, para que ele recorresse a Santa Filomena. Só que ele não acreditou. Ele, no seu coração, ele duvidava do poder de Santa Filomena. Então, na primeira vez que ele fez a novena, ele não alcançou a graça. Aí ele voltou até São João Maria Vianney e disse: mas como? O Senhor pediu para que eu fosse, para que eu fizesse a Santa Filomena. E São João disse para ele: faltou-lhe fé. Faça a novena novamente, então alcançarás a graça. E aí ele voltou, fez a novena, voltou até São João Maria Vianney. E aí, usando muletas ainda, e ele começa a indagar, e ele diz assim: mas quando eu vou poder me livrar dessa muleta? Eu quero andar, eu quero levantar. E aí São João Maria Vianney disse assim para ele simplesmente: levanta, você está curado pela intercessão de Santa Filomena. E ele imediatamente deixa a muleta de lado e começa a andar. E aí só aí então ele crê no milagre de Santa Filomena. Mais um milagre de cura. Mais um milagre de cura. O próprio Cristo curando. O próprio Cristo curando. Pela intercessão de Santa Filomena. Usando de instrumento de Santa Filomena. Meu Deus do céu. E também uma senhora chamada Maria José, ela sofria de uma doença gravíssima nos ossos. Sentia dores terríveis, consultou vários médicos, diferentes médicos de diferentes países que foram visitá-la, e eles haviam dito que essa doença não tinha cura. E aí a família, que vinha de um berço católico, recorreu à intercessão de Santa Filomena, fazendo a novena. A família rezou 9 missas seguidas, pedindo a intercessão, além da novena, de Santa Filomena. Então, mais uma vez, a importância do sacramento da Eucaristia, do sacramento da missa na realização dos milagres de Santa Filomena. Unido a Santa Filomena. Unido a Santa Filomena. E aí, quando o padre toca, né, a senhora com a relíquia de Santa Filomena, e aí quando ela comunga, através da comunhão, ela recebe a graça da cura. Meu Deus do céu. Ela é imediatamente curada. Mais um milagre de cura. Mais um milagre de cura. E os médicos não acreditam, porque quando ela volta extremamente curada. Ela repete todos os exames e não há mais nada. As duas missas de Santa Filomena que são celebradas em Jaci e aqui em Rio Preto, na Capela Santo Expedito, na Capela São Paulo Foz, no final o padre e o frei, eles dão a bênção final com a relíquia de Santa Filomena. Gente, é tremendo. Continua, irmão. E também no ano de 1997, né, na cidade de Atibaia, que é uma cidade também aqui do interior, né, do estado de São Paulo, uma jovem descobriu que estava grávida e era uma gravidez de risco. Por quê? A mãe era diabética,
né, e já tinha alguns problemas. E o médico havia dito que o bebê nasceria com uma abertura no coração e sem as perninhas, e também com um problema nos rins. E a mãe fica desesperada, porque ela queria muito, né, essa gestação, e a família começa então a novena Santa Filomena. E aí, depois da novena Santa Filomena, né, a família volta, né, no médico, tudo, refaz os exames, os médicos não acreditam, né, a ciência não acredita. Mas quando a criança nasce perfeita, com as duas pernas e um fenômeno inexplicável, que nem a medicina conseguiu explicar. Não havia abertura nenhuma no coração e o problema nos rins também havia sumido. Pela intercessão poderosa. Mais um milagre de cura. Mais um milagre de cura. Meu Deus do céu, gente. Também uma jovem, né, que sofria, né, mais uma jovem que sofria com a questão da infertilidade. Ela havia feito vários tratamentos, gastado horrores, né, para poder engravidar. Ela já tinha 40 anos, né, então já seria uma gravidez, né, de risco. E vários médicos já haviam se enganado dessa possibilidade dela ser mãe. A palavra da medicina não tinha jeito. Não tinha jeito. E por meio da novena de Santa Filomena e do uso do cordão, meu Deus, através do sacramental, ela recebe a graça de ser mãe. Ela foi mãe aos 40 anos e a vida, né, do seu filho, a graça de ser mãe do seu filho nasceu no dia que ela completou 40 anos de idade. Então ela recebeu um presente no dia do seu aniversário. Nossa Senhora, isso é fé. Através de Santa Filomena, através da sua fé. Isso é muita fé. Não tem barreira para Santa Filomena. Não tem barreira. A única coisa que precisa ter é fé. E também tem um fato recente que aconteceu, né, na minha cidade, de Neves Paulista. Preste atenção. Que uma mulher, né, ficou adoentada e ela teve complicações. Ela sofreu de infecção no pulmão, né? Ela ficou, os laudos apontavam, né, para uma suspeita da gripe H1N1. E aí então a família ficou desesperada, né? Começamos a nos unir em oração, colocamos o seu nome, né, pela saúde, na intenção da Santa Missa. E eu já conhecia a devoção a Santa Filomena. Então foi quando eu fui até a casa, conversei com o esposo, né, dela e ofereci, né, o óleo e o cordão. Ela já estava na UTI, né, nesse momento, então eu falei, eu não sei nem como é o procedimento médico nesse momento, se pode entrar com o sacramental. Eu falei, mas o que a gente tem é recorrer ao auxílio de Santa Filomena. E o marido então conseguiu, né, levou o cordão, deixou ali com a esposa que estava entubada, desacordada, e passou o óleo de Santa Filomena nela, ungiu, né, a testa de Santa Filomena, sinal da cruz. Sinal da cruz. E rezou a ladainha, que veio junto com dela. O cartão, junto dela. Eu entreguei o kit e ele rezou, fez o sinal da cruz com o óleo de Santa Filomena. E a partir do momento que ele começou, foram vários dias, né, consecutivos de visitas na UTI, e no momento da visita ele fazia a oração, usou o cordão. E aí ela foi sendo curada, ela foi retomando, ela foi acordando, restituindo a saúde do coma e restituindo a sua saúde, até que finalmente ela foi para o parto, né? E nesse momento antes, né, os médicos detectavam que 50% de um dos seus pulmões já tinha sido tomado pela infecção, não seria recuperado, 40% de um outro pulmão também já estava debilitado. Então, foi uma intensa oração a Santa Filomena. Inclusive, né, quando ela ficou curada, que ela já podia andar, que ela já restabeleceu a sua saúde, ela deu esse testemunho, né, em uma das missas lá da Capela Santos Expedícios. Foi assim, foi emocionante, maravilhoso. Ela acompanha, né, as missas, ela sempre que pode, ela participa das missas, né, de Santa Filomena, e se tornou uma grande devota de Santa Filomena. Glória a Deus, louvado seja Deus. Amém. E também, né, uma jovem, ela não andava, e a mãe dela, né, no momento, passava uma procissão, porque foi no dia de Santa Filomena. Nessa cidade havia devoção, né, então fez uma procissão. E a mãe pedia naquele momento, com muita fé e muito amor, que o maior desejo era que a filha voltasse a andar. E aí, a mãe pensava a todo momento naquela procissão.
também para pedir, né, esse milagre a Santa Filomena. E impressionantemente, assim, ela avistou a filha andando no meio dos outros. Santa Filomena já havia realizado um milagre na vida dela. Mais um milagre de cura. Mais um milagre de cura. De um paralítico. De um paralítico. Minha Nossa Senhora, meu Deus. Que forte, né? Assim, de cura não, né? Mas eu posso dizer que na minha vida, Santa Filomena realizou inúmeros milagres. Toda a minha vida, a partir do momento que eu conheci a devoção de Santa Filomena, ela vem realizando milagres, né? No meu noivado, na minha vida espiritual, porque a partir da devoção de Santa Filomena eu criei uma intimidade maior com Nossa Senhora, né? Só pela graça de Santa Filomena e através da novena, né, do Rosário de Pompeia, que Santa Filomena também era devota da Virgem Maria, né? Que pela graça de Deus, né, nós estamos em processo de construção com a nossa casa, enfim, foi tudo milagre de Santa Filomena. Toda a intercessão de Santa Filomena, toda a novena de Santa Filomena, toda devoção, uso do cordão, né, que eu tenho o cordão comigo, e o uso do óleo, porque todos os dias antes de trabalhar eu traço o sinal para todos com óleo de Santa Filomena. Meu Deus, isso aí é a devoção simples de Santa Filomena. Você vai falar mais algum? Não. Então eu vou começar a falar alguns milagres, algumas graças muito grandes, outras mais pequenas, mas tudo é graça, tudo vem de Deus. E tudo foi coisa que eu vi, eu ouvi. Eu vi com os meus próprios olhos, eu ouvi com os meus ouvidos, eu toquei com as minhas mãos. Gente, a devoção a Santa Filomena, o apostolado de Santa Filomena, ele é tão santo, ele é tão de Deus, que ele te priva do orgulho. Me explica isso, Mauro. Eu vou pegar primeiro de São João Maria Vianney. As curas aconteciam na mão deste homem e ele atribuía a Santa Filomena, a intercessão de Santa Filomena. Ele era um canal ali, ele distribuía o sacramental, o cordão, o azeite, as orações que ele fazia pelas pessoas, e ele não atribuía a si mesmo. Ou seja, ele não trazia a glória do milagre para ele. O apostolado Santa Filomena, quem divulga Santa Filomena, acontece o mesmo que acontecia de São João Maria Vianney. Então, muitas graças que eu vou falar para vocês aqui, aconteceu nas minhas mãos. E eu, graças a Deus, atribuo tudo ao uso do azeite que foi passado, ao uso do cordão que foi passado, propagado, e as pessoas usaram, acolheram aquilo e alcançaram seus milagres. O primeiro que eu quero dizer é de uma moça, hoje eu acho que ela tem 36 anos. Na época ela tinha uns 34, 33, não me lembro muito bem, isso também não faz, né? Ela teve uns problemas sérios na família e ela sofreu um surto. O diagnóstico do sofrimento que ela passou foi surto psicótico pós-trauma, ou seja, ela foi parar no Bezerra. Ela ficou muito mal. E quando ela saiu de lá, ela saiu com 7 remédios, maioria tarja preta. Deram remédios para ela porque ela realmente estava muito ruim. Deram remédios para ela de labirintite, coisa que ela não tinha. Deram remédio para ela para epilepsia, chamado Epilenil, remédio, até marquei o nome aqui. Deram remédio para ela de ansiedade, calmante, depressão, deram vários tipos de remédio para ela. E quando esse caso chegou a mim, que a gente é da mesma comunidade, eu falei, isso aí não é caso de doença, isso aí pode ser alguma coisa espiritual, pode ser o inimigo atacando. E quando ela recebeu a oração, ela recebeu também o azeite de Santa Filomena. Meu irmão e minha irmã, no mínimo era para ela ficar cativa desses remédios até hoje. Até hoje. Ela ainda está usando algum deles aí. Pois por causa do uso do azeite de Santa Filomena, que ela era ungida pela mãe dela, e ela também tomava no primeiro momento do dia. Quando eu passo o azeite de Santa Filomena, eu peço para as pessoas tomar, é uma colherzinha daquela pequena, 4 gotinhas. A primeira coisa que você faz no seu dia, toma o azeite de Santa Filomena e faça a oração dela. E assim a mãe dela fazia, porque a mãe dela cuidou dela alguns dias. Por que cuidou?
Vou abrir um parênteses, ela tinha uma bebezinha com 10 meses, ela estava apartada da bebezinha devido ao problema, a este surto psicótico pós-trauma que ela passou. Usando o azeite, tomando e sendo ungida pelo azeite, ela foi liberta de todos os 7 remédios. E hoje ela vive feliz com a família dela e foi curada pela intercessão poderosa de Santa Filomena. É uma cura espiritual realizada através de Santa Filomena. Uma senhora em uma outra cidade, há 3 anos de depressão, uma senhora com 65 anos de idade, já não tinha mais sentido a vida dela. Quando ela chegou até mim, eu orei por ela e dei o azeite Santa Filomena, para que ela usasse tomando as gotinhas e também se ungindo na testa com o sinal da cruz. Meu irmão, menos de 1 mês, esta mulher deixou o remédio de depressão que ela tomava e ficou curada da depressão e não mais voltou para querer oração, essas coisas. Falou: eu não preciso, meu irmão, eu estou bem, eu não conseguia sair para a rua, eu não conseguia andar devido à minha depressão. Graças ao uso do azeite de Santa Filomena, eu fui curada da depressão. Essas coisas que eu estou falando para você são coisas reais que eu vi. Vou falar mais um milagre que aconteceu em uma mulher, uma senhora de 50 anos. Quando eu rezei por ela, eu perguntei se ela queria partilhar alguma coisa. Ela falou: eu venho aqui atrás de uma cura. Eu falei: que cura que a senhora precisa? Ela falou: eu tenho uma ferida na perna desde os meus 13 anos de idade. Quantos anos a senhora tem? 50 anos. Ela ficou 37 anos com uma ferida na perna, sem curar, meu irmão. Você tem noção disso? Mas o que aconteceu? Eu tinha 13 anos, eu trabalhava na roça, estava com as minhas irmãs, minha mãe, debaixo de um pé de café, almoçando. Eu senti picar minha perna, doeu muito na hora. Nós ficamos apavorados, nós destrinchamos debaixo do pé do café, no mato, naquele capim, para ver se achava algum bichinho, alguma aranha, alguma, sei lá o que foi. Não encontramos nada. E aí foi coçando até se transformar numa baita ferida. Eu posso ver a ferida da senhora? Pode. Ela ergueu a calça e tirou a faixa de cima da ferida, meu irmão. Meu irmão, que ferida feia, preta, meu irmão, preta da cor deste manto aqui. 37 anos com uma ferida sem curar. A senhora já foi no médico? Ela começou a dar risada. Ela falou: eu estou cansada de comprar pomada, meu irmão. Eu estou cansada de ir no médico. Nada cura isso. Irmão, eu vi a ferida. Com o tempo do uso do azeite sobre a ferida, eu fui vendo, acompanhando a ferida se fechar, até curar. Uma grande graça pela intercessão de Santa Filomena, através do seu azeite, e eu pude contemplar isso, e eu dedico isso, como São João Maria Vianney fazia, a milagrosa intercessão de Santa Filomena. Eu quero abrir um parênteses: vários casos de síndrome de suicídio. O que é isso? Pessoas que são atormentadas para tirar a própria vida. Se você estiver e não conhece ninguém assim, Deus te abençoe. Que sorte você tem. Mas hoje tem muitas pessoas que o seu pensamento é tirar a vida, é se matar. Vários casos eu atendi de pessoas que querem tirar a própria vida, o síndrome do suicídio. Os altos e baixos, passa um tempo bem, de repente começa a ser perturbado novamente para tirar a própria vida. E eu vi várias pessoas serem libertas deste mal, que é o suicídio, através do uso do azeite de Santa Filomena. Tremendo! Eu pude contemplar isso não foi no século passado, não foi na igreja primitiva, é nos nossos tempos agora. Estamos falando aqui de apostolado de Santa Filomena, estamos falando de devoção, estamos falando de vida vivida. Eu atendi uma moça, ela era fisioterapeuta, uma clínica muito boa e famosa. Ela me procurou para receber oração.
Por quê? Porque a ferramenta de trabalho dela, o que é a ferramenta de trabalho do fisioterapeuta? As mãos. Ela tinha algo que comichava a mão dela, tá? Uma coceira interna, e a mão dela por fora estourava bolhas pequenas, bolhas maiores, e como ela era uma pessoa de bem, tinha uma situação financeira bacana, graças à faculdade que ela fez, né? Fez por merecer. Pomada, meu irmão, pomada, minha irmã, médicos, inúmeros, vários tipos, vários nomes de pomadas. Detalhe, à noite ela não conseguia dormir. Por quê? Porque a mão comichava, a mão perturbava, ela não conseguia dormir de noite. O que ela tinha que fazer para conseguir relaxar e dormir um pouquinho? Se cobrir com um cobertor, em 2 cobertores, torar o ar-condicionado e ficar com as mãos para fora e a cabeça coberta, para aquele ar gelado pegar nas mãos dela e ela conseguir ter um alívio e dormir. Meu irmão, usando o azeite de Santa Filomena, demorou 2 meses o uso. Ela foi vendo sumir, ela falou: eu estou constrangida, porque minhas clientes estão perguntando o que eu tenho na mão. Ela vê minha mão com 1, 2, 3 band-aids. O que você tem na mão? Nossa, o que está acontecendo com a sua mão? O azeite de Santa Filomena. Na primeira noite que ela passou, ela já não teve mais aquele formigamento, aquela comichão na mão, aquela perturbação na mão sumiu. E aí depois, com a perseverança na oração e no uso, foi sumindo as bolhas, as feridinhas que tinha na mão dela, e hoje ela é curada da mão, em nome de Jesus, pela intercessão poderosa de Santa Filomena. Eu já vi vários casos de erisipela serem curadas através do azeite de Santa Filomena. Eu quero dizer para você, a erisipela, você vai no médico, o que o médico faz? Ou ele vai te dar um creme, ele tem que fazer alguma coisa, ele é médico. Você não vai sair dali com a mão balangando. Ele tem que te dar alguma coisa. Então ele vai te dar um creme, receitar uma pomada, ou muitos falam assim, ó, passa óleo de girassol. Não tem cura. Eu já vi vários casos de erisipela serem curados pelo poder do azeite de Santa Filomena, meu irmão. Eu quero abrir um parênteses num caso que a pessoa estava começando a erisipela. Era uma pessoa muito, vamos dizer assim, um pouco obesa, umas pernas muito grossas, e apareceu um vermelhão na canela desse tamanho, coçando e doendo. Foram no médico, o médico falou: isso aí é comer de erisipela, vai ter que tratar. E eles foram atrás de mim. A namorada dele é cardio, então ele entende um pouco de circulação, de veia, de pele, de tudo, né? E nós lá conversando, ela falou: olha, aí pode se passar qualquer coisa, menos óleo. Eu sou cardio, eu sei o que eu estou falando, não pode passar óleo nessa pele. Eu falei: ó, então a nossa conversa não vai ter validade, porque o que eu ia receitar para ele, o que eu ia oferecer para ele usar é o azeite de Santa Filomena, e é óleo. Devido à fé, levaram o azeite. Em 3 dias, aquele princípio de erisipela caiu por terra. Foi curada a perna do rapaz. Fé, cura física, através da intercessão de Santa Filomena. Eu quero contar um caso aqui agora para vocês, uma história real, dura. Uma senhora de 65 anos, eu sempre atendia ela. E um dia, com um pouco de mais tempo, eu falei: eu sempre converso com ela, mas nunca soube da vida dela. E eu tendo um pouco de mais tempo, é gostoso conversar com os outros. Falei: e aí, a senhora mora por aqui? E o marido da senhora? Não tem marido. Eu falei: mas como assim? Esta mulher me procurou porque ela tinha ataque epilético. Só quem tem o ataque de epilepsia sabe como que é sofrido isso. Ela falou: eu não casei. Eu falei, fiquei assim sem palavras, né? Ela falou: eu tenho um ataque de epilepsia desde os 20 dias de idade. Bebê recém-nascido já dava ataque de epilepsia nela. Então ela foi contando a história dela. Ela era criança, ela não podia brincar devido aos ataques de epilepsia. Ela não podia ter amiguinhos.
Ela foi se tornando 7, 8 anos, ela não pôde ir frequentar uma escola de direito por causa dos ataques de epilepsia. E eu quero deixar um detalhe: um irmão médico, o outro irmão cirurgião dentista, uma família de bem, estruturada. Ela tinha tudo para ter também uma faculdade, ela não conseguiu. Ela ficou mocinha, ela não pôde namorar devido aos ataques de epilepsia, que eram constantes, 2 ou 3 vezes na semana. Ela ficou adulta, ela queria casar, ela queria ter filho. Por causa do ataque de epilepsia, ela não pôde ter essa graça. E ela estava ali com 65 anos, ainda com ataque de epilepsia, meu irmão. Isso que eu estou falando para você é fato real. Eu orei por ela e dei para ela. Falei: Senhora, isso é um azeite devocional. Leva o azeite Santa Filomena, usa todo dia. Faz o sinal da cruz nos punhos da senhora. Faz o sinal da cruz na testa da senhora, todo dia de manhã. A senhora não tem uma pessoa que cuida da senhora, que faz companhia com a senhora durante o seu dia inteirinho? Tinha uma senhora que cuidava dela. Tem sim, fala para ela fazer isso na senhora. Nunca mais ela teve um ataque de epilepsia, para a glória de Deus, por causa do uso do azeite de Santa Filomena. Há 1 mês e meio, 2 meses mais ou menos atrás, eu atendi uma senhora de 70 e poucos anos, uma senhora de bem também. Teve alguns traumas familiares devido à perda do marido, devido à perda de uma filha há anos atrás, aí de agora a pouco o marido. Então, as mãos desta mulher e os pés desta mulher, meu irmão e minha irmã, no meu celular eu tirei 2 fotos das mãos dela, por permissão dela. Porque eu falei para ela, eu quero dar um testemunho da cura da senhora e eu quero ter a foto do antes e o depois. Há mais ou menos 20 e poucos dias eu vi ela. Esses dias atrás, tá? Deixa eu contar certinho. Quando ela entrou na minha casa, para mim rezar para ela, e ela entrou mal andando, ela não conseguia andar direito, devido ao que ela tinha nos pés e nas mãos. Quando eu vi a mão dela, eu assustei, meu irmão e minha irmã, da situação que estavam as mãos dela. Muito feio, meu irmão e minha irmã. Os pés dela, ela não estava andando, devido às rachaduras e ao descascamento, ao ressecamento da pele. Eu vou dar esse testemunho. Eu orei por ela, pedi cura interior por ela, porque Deus, Ele é maravilhoso. Talvez você pode estar aí duvidando, talvez você pode estar aí com o coração fechado, dizendo: acha, não é assim não. É assim sim. Deus, Ele é bom. Deus cura, Deus salva e Deus liberta. Passou-se 1 mês e pouco, eu vi essa mulher, uma vez no meio eu já vi uma grande mudança nas mãos dela. E há uns 15 dias atrás, 20 dias atrás, eu vi ela novamente. As mãos da mulher estão lisas. Eu só não tirei foto já para dar um relato, para testemunhar a cura, porque as unhas dela foram atacadas. E a unha da gente, que é retinha, bonitinha, a dela encarunchou, virou um caroço de osso, uma coisa muito feia. Então as unhas, como é osso, está ali externamente, é duro, é mais difícil de ir recompondo, né? Mas então eu vou esperar as unhas dela, aquela unha dela se desfazer e novas unhas nascerem, porque a pele da mão já está curada. Eu fiquei impactado quando eu vi ela, e vi uma mulher contente, e vi uma mulher feliz por ter recebido aquela graça da parte de Deus pela intercessão de Santa Filomena. Isso são coisas que eu vi com os meus olhos, meu irmão, e atribuo isso a Santa Filomena, sem contar orações de libertação, casos espirituais, crianças perturbadas, pessoas perturbadas, idosos perturbados, jovens perturbados, que recebem a oração, usam o azeite de Santa Filomena e são curados, passam a viver em paz. O que eu estou falando para você aqui são fatos acontecidos, e Deus me dá a graça de ver essas coisas. Eu estava montando aqui um esquema de testemunhos,
um homem que queimou a palma da mão direita. A palma da mão direita dele teve queimadura de 3º grau. Foram queimaduras terríveis entre os dedos, na palma da mão. Ficaram feridas muito grandes. 3 dias depois, ele me manda a foto da mão. Irmão, eu usei o azeite de Santo Filomeno que você me deu. Olha como está a minha mão. Eu já nem sinto dor e as feridas fechando. Por que eu estou falando com essa eloquência? Porque só quem viu é que pode falar assim. Uma vez me procurou um rapaz, 30 e poucos anos, falou: olha, eu fiquei sabendo que você reza por crianças e tal, mas que você também distribui um azeite, assim, me explica. Falei: por quê? Porque eu tenho meu filho de 2 anos, e o meu filho sofre de uma alergia no corpo inteiro. O corpinho inteiro do meu filho é cheio de alergia. Falei: você levou no médico? Nós temos que perguntar isso, a medicina é de Deus, vem de Deus. Falou: meu irmão, eu já não aguento mais comprar pomadas. Vai na minha casa, você vai ver diversos tipos de pomadas e nada sara o meu filho. Falei: então leva o azeite de Santo Filomeno e passa nele. O que eu tenho eu não tenho nem ouro nem prata para te dar, eu só tenho o azeite de Santo Filomeno. 3 dias de uso, meu irmão. O menino não tinha mais nada. Nós estamos vendo coisas absurdas acontecer no tempo da apostasia, no tempo onde as pessoas já não têm mais fé. Nós estamos vendo milagres acontecer, meus irmãos. Olha o que eu vou falar aqui agora. Eu escrevi esse testemunho, espero conseguir contar, né? Eu escrevi agora antes de sair de casa. Eu mandei um áudio para a pessoa, falei: minha irmã, manda a tua intimidade com Santa Filomena para mim, que eu quero falar de você hoje na live. Esta moça tem 41 anos e o marido dela tem 50 anos. E um filhinho com 2 meses apenas. A moça Fernanda, o rapaz Jean e o menino João Lucas. Eles são da cidade de Nova Aliança. Estão lá. 10 anos de casado, 10 anos sem evitar filhos. Vendo que não havia gravidez, começaram a pesquisar, né? Começaram a pesquisar o porquê que não vinha a gravidez. E ela descobriu que ela tinha uma endometriose. E a endometriose causava infertilidade. Então tudo bem, vamos lá. Ela fez cirurgia em 2015. Depois da cirurgia ela engravidou e perdeu, infelizmente, o bebezinho com 8 semanas. O coração parou. Devido a esta perda e devido à sua idade, né, ela adquiriu uma síndrome do pânico fortíssima, ela adquiriu uma depressão fortíssima, uma ansiedade fortíssima, mas mais forte do que tudo isso era o desejo, o sonho que ela tinha de ser mãe, de ficar grávida. E ela via a possibilidade disso acontecer, porque ela já tinha ficado grávida uma vez. Ela falou: então nenhuma palavra de médico vai tirar o meu sonho. Ué, eu já fiquei grávida. Na verdade eu já fui mãe, só perdi o bebê. Em 2019, o ano passado, a endometriose voltou e voltou forte. E estava também no intestino. Aí o ginecologista dela indicou ela para uma outra equipe de médicos, indicou ela para uma equipe de oncologistas, entendeu? Ela precisou trocar de médico. Então aí marcaram uma cirurgia em julho, no final do ano 2018, no final do ano, e esse cirurgião, no qual ela tinha marcado a cirurgia, ele queria tirar tudo, tirar o útero dela, os ovários e a parte do intestino que estava comprometido com a endometriose. E ela já com essa idade e o sonho de ser mãe ardendo dentro do coração dela. Ela não aceitou
aquela palavra da medicina. Olha a seriedade disso. Ela estava correndo risco. Ela estava debaixo de uma palavra do médico. Ela não aceitou. Ela queria ser mãe. Ela tinha o sonho de ser mãe. E o médico olhou para ela e falou: minha filha, nem por inseminação artificial você vai ficar grávida. Eu sou médico, eu sei o que eu estou falando. E no áudio ela falou: e nesse dia, Mauro, eu fui lá na sua casa. E você orou por mim e pelo meu esposo e apresentou para nós Santa Filomena. Agora eu quero abrir um parênteses. Veja bem, ela usou o azeite de Santa Filomena tomando e rezou a ladainha de Santa Filomena durante um ano, meu irmão. Durante um ano. E agora, depois de um ano fazendo as orações, em 2019 ela engravidou e hoje ela tem o bebezinho com 2 meses chamado João Lucas. Falou: irmão, eu tive uma gravidez tranquila, entendeu? Depois de 3 meses de gestação, sumiu síndrome do pânico, sumiu ansiedade, sumiu depressão, sumiu tudo. E eu sou mãe hoje para a honra e para a glória do Senhor, pela intercessão de Santa Filomena. Quando eu orava diante da palavra do médico que falava que eu não podia ser mãe, eu rezava e Jesus falava para mim: você tem possibilidade de ser mãe, use da sua fé. Eu, quando curo, eu curo por completo. E ela falou: hoje eu entendo o que é essa cura por completo. Jesus me curou. Jesus curou minha endometriose. Jesus me deu a graça de ser mãe com 41 anos de idade. O meu esposo com 50. Jesus me curou da síndrome do pânico. Jesus me curou da depressão. Jesus me curou de todos estes males que eu sofria. Eu fui curada pela intercessão de Santa Filomena. Um ano rezando. Cada caso é um caso. Muitos milagres a gente alcança também com perseverança, meu irmão. Não é em 15 dias, não é em um mês. Talvez Deus tenha um propósito para mim de um ano rezando. Mas o que importa é que a graça vem. Eu vou contar outro aqui, outro milagre tremendo. Eu quero que Deus me dê a graça de contar este milagre, tá? Uma moça conhecida nossa, uma amiga nossa, chamada Andréia, em 2017, ela foi diagnosticada com câncer. O câncer dela era um linfoma em cima da veia cava. Eu falei: Miguel, joga no Google e me fala o que é veia cava. A veia cava é a veia que transporta o sangue venoso do abdômen para o coração. É uma veia ligada no coração. Então, ela foi diagnosticada com câncer, um linfoma em cima da veia cava. E ela iniciou um tratamento em fevereiro de 2017, diz ela na sua explicação para mim: doloroso, muito sofrido. 6 sessões de quimioterapia, fora as intercorrências, que foram muitos, diz ela. 10 radioterapia. Muito sofrimento, ela deixava muito claro, foi muito sofrida o meu tratamento de câncer. Suplicando todo dia a Deus a cura e fazendo o tratamento. 6 meses até chegar julho, fez todas as quimioterapias e as radioterapias. A quimioterapia dela, veja bem, era de 96 horas tomando a quimioterapia, meu irmão. 96 horas para fazer uma quimioterapia. E ela repetiu: nos 6 meses de tratamento, muitas intercorrências. Em julho, terminou a quimioterapia, os tratamentos com a médica, e a médica dela chegou nela e falou: nós vamos precisar agora, depois de você ter feito esse monte de quimioterapia, de radioterapia, depois desse monte de sofrimento que você passou, Ave Maria, vamos agora fazer novos exames para ver como você está e para ver o que precisa fazer, se continua ou se para. 27 de julho, ela foi fazer o exame. A médica abriu o exame e disse para ela: olha,
infelizmente, a sua doença não cicatrizou, não diminuiu, não mudou nada. Está igual. Nós vamos precisar, terá que ser feito outro processo e terá que ser feito também um transplante. A sua doença está toda aí ainda. Desespero na vida dela. E ela decidiu, a decisão que ela teve, não fazer o tratamento e esperar o próprio fim da sua vida. Ela falou, não quero mais saber de tratamento. Eu já perdi a esperança de viver devido aos sofrimentos que ela passou na primeira bateria de quimioterapia e radioterapia que ela fez. E ao chegar em casa, o cunhado e a irmã, com insistência, convidaram ela para participar de um cerco de Jericó. O cerco de Jericó é uma oração que se faz em 7 dias nas igrejas católicas. O cerco de Jericó tem a origem da igreja católica. E ela não quis ir. Eu estou desanimada de viver, eu não quero saber de cerco de Jericó nem de igreja. Eu quero esperar o meu fim, devido ao meu sofrimento. Mas por causa da insistência do cunhado e da irmã, ela aceitou participar. E no primeiro dia do cerco de Jericó, cara, eu rezei por ela, conversei com ela e falei para ela, minha irmã, está aqui. Leva o azeite de Santa Filomena para casa. Usa com toda a sua fé. Passe em cima da onde está o câncer e também tome o azeite e reze todo dia pedindo a Santa Filomena a graça da sua cura. Olha o que eu vou falar para você. Dia 6 de agosto ela começou a usar o azeite, tomando e passando. E no dia 10 de agosto ela fez o exame para ver o tamanho do câncer. Quando é para ver o tamanho do câncer, para que ela fizesse as novas sessões de quimioterapia e o transplante. Ela usou 4 dias o azeite de Santa Filomena e fez o exame no dia 10 de agosto. No dia 27 de agosto veio o resultado do exame. A médica abriu, desapareceu o câncer dela. Aquela doença que as quimioterapias e a radioterapia não conseguiu mover, o azeite conseguiu. Desapareceu, secou. A médica não soube explicar o que aconteceu. Você entende? Ela foi curada pela intercessão de Santa Filomena de um câncer, meu irmão e minha irmã. Ela ficou muito feliz, passou a ser uma devota. Hoje eu escrevi aqui, ela deixa uma mensagem positiva de fé para todo mundo. Ela mandou um áudio, não tem como eu pôr o áudio aqui para você ouvir. Ela deixa uma mensagem de fé e de intercessão de Santa Filomena para todo mundo que está passando por sofrimentos físicos, para ser devotos de Santa Filomena. Aí, depois desse tempo, sem mais tratamentos, ela estava lendo um documentário de Santa Filomena e viu que o dia que ela fez o exame, o dia 10 de agosto, é o dia de Santa Filomena. Ela usou do dia 6 ao dia 10. Dia 10, que é o dia de Santa Filomena, ela fez o exame, usando 4 dias o azeite. E naquele dia do exame, depois de 17 dias, veio o resultado da cura do seu câncer total. Ela não tem mais nada. Todo dia, ela, antes de dormir, ela faz as orações de Santa Filomena, agradecendo a intercessão de Santa Filomena e a cura que Santa Filomena propôs para ela. Tudo isso que nós falamos aqui são fatos reais. Nós vimos com os nossos próprios olhos. Nós podemos tocar nessas graças. Uma pessoa ser curada de um câncer pela intercessão de Santa Filomena, usando o azeite. Uma pessoa que já não tinha mais esperança de vida. Uma pessoa que fez quimioterapia, radioterapia e nada adiantou. E aí, de repente, já sem esperança de viver, usa o azeite por 4 dias, faz um exame. No dia de Santa Filomena, recebe o resultado do exame e vê a sua cura acontecer. Só o céu pode proporcionar isso para nós.
Mais alguma coisa para falar? Sobre o uso do cordão, né? Para a gente entender que o cordão não pode ser entendido, né, e visto como um amuleto, né, como algo nesse sentido. Mas o cordão é um sacramental, né? São João Maria Vianney foi o grande propagador, né? E o Papa Leão XIII aprovou o uso do cordão. Então a igreja está em comunhão com os sacramentais de Santa Filomena e concedeu indulgência a todos que usarem o cordão com devoção e que recitarem a seguinte oração: ó Santa Filomena, Virgem e Mártir, rogai por nós para que por meio da vossa poderosa intercessão possamos obter a pureza de alma e de coração que conduz ao perfeito amor de Deus. O cordão ele é usado aonde? Ele pode ser usado no braço, né? Não sei se dá para ver daí, mas o meu é no braço, pode ser usado na cintura, pode ser usado na maneira transversal. O importante é usar o cordão com E ele é usado também por motivo de cura e de contra-tentações? Contra todos os males, contra todos os perigos. Eu quero dar 2 testemunhos para nós ir finalizando a live. Nós vimos testemunhos tremendos através do azeite. Eu quero dar 2 através do cordão. Minha mãe, com a perna direita travada. Minha mãe já tem 60 e poucos anos. Ela foi curada da perna travada, que ela não conseguia andar, pelo uso do cordão de Santa Filomena na cintura. E eu tenho um outro testemunho de Santa Filomena, de uma moça que estava grávida, 2 meses de gravidez, quase 2 meses de gravidez, e aconteceu alguns problemas na gravidez dela, de placenta, etc e tal. O médico condenou a gravidez dela. Falou: a sua gravidez, para você não perder o seu filho, você vai ter que agora sair daqui, menos de 2 meses de gravidez. Você vai ter que sair daqui agora, ir para a tua casa e não levantar nem para tomar água, porque senão você vai perder o seu filho. A sua gravidez será condenada. Aí ela entrou em contato comigo através do Messenger do Facebook. Falou: irmão, está acontecendo assim, eu estou muito chateado. Eu falei: por favor, na hora que o seu marido sair do trabalho, pede para ele passar aqui em casa, que eu vou dar para ele, para você usar o azeite de Santa Filomena e o cordão. E expliquei para ela como que ela iria usar. O azeite ela iria passar na barriga, a sua gravidez, e o cordão ela ia usar sobre a barriga, dar um lacinho e ficar com ele um dia, durante o dia. Quase 2 meses de gravidez. 5 meses e meio de gravidez. Sabe onde ela estava? Na praia em Guarujá, com uma barrigona desse tamanho, a gravidez curada, livre de risco, ou seja, foi curada daquele mal que ela estava sofrendo, e aquela condenação de ficar na cama 7 meses não existiu, devido ao uso do cordão de Santa Filomena, das orações que ela fez. Entende? Então, Santa Filomena é uma santa tremenda. Nós vamos estar terminando a nossa live. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente faz isso com muito carinho, tá? Para divulgar a devoção a Santa Filomena. Se você quer adquirir o azeite de Santa Filomena, o cordãozinho, se você quer falar conosco, na página aí que você está assistindo esta live, tem um WhatsApp. Entre em contato neste WhatsApp. Venha até nós. Venha buscar, faça uso. Novamente eu repito, as 2 missas que tem de Santa Filomena, quando voltar, se Deus quiser, né? Toda segunda-feira do mês em Jaci, na Capela Santo Expedito, na entrada da cidade, e todo segundo sábado do mês em Rio Preto, na Capela São Paulo Apóstolo. Missa devocional de Santa Filomena. Amém? Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado. Faça experiência de amor, de devoção a Santa Filomena. Não foi à toa que você parou nessa live. Não foi à toa que você assistiu esta live, tá bom? E o que precisar da gente a respeito de Santa Filomena, conte conosco. Nós estamos aqui para divulgar. Amém, irmão? Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pela tua presença. Que Deus te abençoe. Propagar a devoção de Santa Filomena é sempre um prazer. Amém. Estamos aqui para isso, tá bom? Estivemos e continuaremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Santa Filomena!